Voltamos com a nossa aula de História. Aula de História, terceira aula de hoje. Vamos pegar o livro de História para a gente fazer a correção primeiramente, depois dar continuidade nos conteúdos. Na página 93, vamos fazer a correção. Estamos falando dos indígenas, tá? Então, como que era a vida dos indígenas? Número 1. Marca a frase correta. Os indígenas não devem jamais sair de suas tribos? Claro que não, né? O indígena ele tem total liberdade de morar na tribo, de morar em uma cidade, tá? Onde ele bem quiser. Os indígenas têm direitos e deveres como todo o povo brasileiro? Sim, os indígenas, eles têm todos os direitos de estudar, de trabalhar, tá? Direito de passear, de fazer o que bem entender, tá bom? Você acha importante que os indígenas busquem seus direitos como cidadãos, frequentando escolas, universidades e se qualificando para o mercado de trabalho? Sim ou não? Vai colocar aí a sua resposta pessoal, tá? Sim. Por que você acha que os indígenas têm que correr atrás dos seus direitos, tá? Os indígenas, eles têm o direito de ter uma profissão, ter aí uma qualificação melhor no mercado de trabalho, porque são cidadãos, né? Como outro qualquer. Bom, cada um escreveu aí a sua resposta. 3. Nas escolas indígenas, as crianças aprendem a língua portuguesa e línguas indígenas, para que estas não venham a desaparecer. Você concorda com isso? Justifique. Então, as escolas, né, que tem escolas lá no ambiente lá das aldeias, tá? Lá eles ensinam não somente a língua portuguesa, tá? Mas também ensinam a língua indígena deles, né? O tupi-guarani e várias outras línguas que os índios falam. Você acha certo isso? A escola, ela ensinar esses dois tipos de linguagem numa área lá que a maioria são crianças indígenas, tá? Ou você não concorda com isso? Porque se não ensinar essas novas crianças, né, que estão nascendo aí, vai acontecer o quê? Vai desaparecer a linguagem tupi-guarani, né, a linguagem aí indígena. Então, né, eu acredito que é necessário, né, que os indígenas aprendam essa cultura deles, né, essa linguagem aí, né, que eles têm desde o seu nascimento, que foi passado de geração para geração. Número 4. Observa a imagem abaixo e descreva elementos que exemplifiquem o texto estudado. Que elementos você vê nessa imagem aqui? Então, você vai escrever esses elementos aqui, tá? Aí eu vejo uma índia, ela tem aqui um cocar na cabeça, né? Ela tem uma pintura aqui no seu rosto, tá? Ela tem um colar no pescoço, né? Ela tem aqui, né, uma tira, né, ou um tronco, um cipó, né, de folhas amarrado aqui no seu braço. Então, isso daqui são elementos indígenas, né, que tem todo um significado lá para os índios, tá? Então, a cultura indígena deles né, essa maneira que eles têm, né, de se arrumar, seja para uma festividade, tá? E um outro elemento que eu vejo aqui é que ela está utilizando o quê? Utilizando um espelho
onde ela está pintando aqui, né? Eu acredito que isso aqui seja um espelho. Ou será que isso daqui é um celular? Será que é um celular? Né? Então, mas ela tá com alguma coisa aqui na mão, ó, pintando, fazendo desenho aqui, né? Então, acho que tá mais para espelho, né? Então, ela também está usando um elemento aqui da cidade, né? Um elemento urbano aqui que ela está complementando. Bom, cada um vai descrever aí, né, o que observou na imagem, o que você observou na imagem diante do conteúdo que nós estamos trabalhando aí dos índios. Página 94, os africanos, tá? Então, a gente conheceu um pouquinho da história dos índios, tá? E agora nós vamos conhecer um pouco da história dos africanos, que também vieram para o Brasil, tá? Então, os africanos, eles também foram trazidos para o Brasil, assim como os indígenas que já estavam aqui no Brasil. Eles também trabalharam muito para os portugueses. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, mão de obra subserviente e barata. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Então, os indígenas, né, eles não estavam dando conta do trabalho, né, aqui no Brasil, que os indígenas também estavam sendo escravizados ali, né, pelos portugueses. Então, os indígenas também trabalhavam para os portugueses, mas não estavam dando conta. O que aconteceu? Os portugueses mandaram trazer quem? Os africanos para cá, para trabalhar também. Esses africanos, eles vieram nos navios negreiros, então eles vieram dentro dos porões desses navios. Os navios negreiros eram embarcações que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife, de São Luís do Maranhão. Os escravizados ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam aqui, o tratamento não era melhor, quer dizer, continuava cada vez pior o tratamento com os africanos. Então, aqui a gente tem um navio e aqui nós temos os africanos que eram trazidos lá da África para o Brasil para trabalhar, né? E trabalhar sendo escravo. Então, é muito triste, né, a história, né, da escravidão antigamente. Então, os escravos, eles eram presos em correntes, tá? E aqui eles eram muito maltratados, tá? Dentro desses navios. Os africanos, eles ficavam todos amontoados dentro deste porão no navio. E eles sofriam muito mesmo, né? Eles passavam, né, fome, eles apanhavam muito os africanos. É uma história muito triste, né, que os nossos antepassados contam, né, sobre os escravos, né, na época aí da escravidão. Muito triste mesmo. A gente vê, né, que os africanos, eles viviam desta maneira, né, tratados aí pior do que animais, né, porque nem um animal a gente trata desta forma. Então é algo horrível que os senhores daquela época faziam com os escravos. Dando continuidade na página 95. Muitos escravizados sentiam falta da África, por isso sofriam com banzo, uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo.
chegavam até a morrer por não aguentarem a solidão. Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como mão de obra escrava que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Os escravizados acabaram se tornando peça fundamental com a qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Então, os escravos, eles trabalhavam, apanhavam, sofriam bastante e eles não tinham nenhuma remuneração, tá? Eles se alimentavam com restos de comidas, né? Restos de comidas que eles se alimentavam, tá? Então, é muito triste essa realidade que os escravos viveram antigamente. Eles sofriam muito castigo, né? Então eles ficavam amarrados na corrente, sabe? Presos aqui na madeira, no tronco, tá? Então não tinha motivo para os senhores, né, bater neles, na verdade, né? Qualquer coisinha era motivo para os escravos apanhar. Mas muitos escravos não estavam mais conseguindo viver, né, naquele ambiente tão sofrido, muito sofrido, e eles resolveram fugir. E fugindo daquele lugar, foram surgindo as comunidades quilombolas. Muitos escravos fugiam das fazendas e lavouras e se organizavam em comunidades cujas leis e regras eram feitas por eles mesmos. Assim nasciam as comunidades quilombolas, das quais a do Quilombo dos Palmares foi a mais conhecida, tá? Então, né, eles fugiam e formavam-se essas comunidades quilombolas. Mas até eles fugir, demorou muitos anos, né? A gente viveu aí, ó, mais de 300 anos aí que os escravos viveram aí, né, em senzalas, sendo maltratados pelos seus senhores, tá? Né, até eles conseguirem organizar essas comunidades quilombolas, né, até eles conseguirem a liberdade deles, demorou muitos anos. E essas comunidades quilombolas também eram invadidas ali, né, pelos jagunços dos senhores que mandavam ir atrás dos escravos fugidos. E muitas das vezes essas comunidades quilombolas, elas eram destruídas, e isso, destruídas, colocavam fogo, sabe? E os escravos tinham que fugir, tinham que correr. Muitos desses escravos eram capturados, outros eram mortos, tá? Então, era muito difícil viver naquela época, né? Você sendo africano, você sendo negro. Na próxima página, nós temos aí algumas atividades. Vocês irão responder somente esta atividade aqui, da página 96, tá? Então, todos os alunos irão responder aí essa atividade que está falando aí sobre, né, os africanos que foram trazidos em navios negreiros para trabalhar como escravos, tá? Aqui no Brasil, porque os indígenas não estavam dando conta da mão de obra, tá? E lembrando que muitos indígenas foram mortos, também foram feitos de escravos também pelos portugueses. E os escravos, eles viveram nessa vida em torno de 300 anos até conseguirem aí a sua total liberdade aí de não ter que se submeter mais a ser escravo, tá? Então, isso demorou muitos e muitos anos para dar liberdade para esses escravos. Vamos dar continuidade, continuando falando aí dos africanos, tá? Se você quiser responder agora, dá uma pausa, responde somente esta página. Se não,
Vamos para a página 98. Página 98, dando continuidade aí no conteúdo sobre os escravos, tá? A vida dos africanos que foram escravizados. As pessoas escravizadas ficavam alojadas em espaços conhecidos como senzalas. Então, esses africanos, quando chegaram aqui no Brasil, tá, lá na casa dos senhores, eles ficavam em um espaço chamado senzala, totalmente separado lá da casa dos senhores. Eles não se misturavam, tá? E lá nessa casa, você acha que tinha móveis lá? Nada disso, não tinha nada nesse lugar, sabe? Então, era apenas um galpão mesmo, somente para os escravos ali dormir. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravizados de nações diferentes, não se importavam em misturá-los. Os escravizados que não podiam exercer sua religião, criaram então uma maneira de cultuar seus deuses, dando assim origem ao candomblé, religião afro-brasileira que uniu os escravizados no Brasil. Então, esses escravos, eles viviam lá na senzala, que era um espaço lá onde eles dormiam, tá? Para descansar um pouco, mas assim, é um espaço muito curto. Eles eram muitos os escravos que dormiam ali amontoados um no outro. E ali também, dentro da senzala, tinha um espaço que eles sofriam, tá? Que eles sofriam muito através das surras, né, que os jagunços davam deles. Então, amarravam o escravo, né, em um pau e com as correntes, e ali davam chicotadas nos escravos, muitas chicotadas, tá? Então, se eles não cumpriam com o serviço deles, com a mão de obra deles naquele dia, eles apanhavam muito. Tem escravos que apanhavam até a morte, não dava conta. E fora o castigo que sofria, porque além de apanhar, eles ainda sofriam castigos, ficando presos dentro dessas senzalas, né, em lugares escuros ali, né, e presos em locais que não têm condições nenhuma de sobreviver naquele ambiente. E com isto também veio a religião do candomblé, tá? Aonde essa religião é muito popular lá na região do Nordeste, tá? Então lá no Nordeste é uma religião muito popular. Então quem nasceu lá já tem essa criação desde o seu nascimento, né, dentro desta religião, mas os donos, os senhores lá não respeitavam a religião dos africanos, não aceitavam, né, essa religião. Dando continuidade aqui na leitura, a palavra candomblé originou-se da palavra candobile, que significa oração. E assim diversas divindades africanas foram conquistando o território brasileiro. Então, com o passar do tempo, né, essa religião aqui, ela foi aceita. Tanto é, né, que até os donos dos escravos deixavam, né, com o passar do tempo, né, os africanos fazer sua rodinha lá, né, cultuando ali os seus deuses nessa roda lá dos escravos, tá? Assim como a capoeira também é uma dança africana, tá? A capoeira. E as pessoas escravizadas que vieram em navios negreiros para o Brasil geralmente se enquadravam em 3 grupos culturais: iorubãs, sudaneses e bantus, tá? A professora não vai aprofundar em religião aqui, tá? Porque cada um tem a sua religião e a gente deve respeitar a religião de cada um, tá bom? Então, só mesmo para informar para vocês, né,
que o candomblé é uma religião, né, que os africanos trouxeram, tá? E essa religião, né, ela é bem popular lá na região do Nordeste. Então, lá na região do Nordeste, a gente, quem já teve a oportunidade de passear, né, de ir lá, tem locais lá, né, que as pessoas, elas ficam mesmo, assim, nos centros da cidade, reunidos, né, essas mulheres vestidas de branco, baianas, né, as famosas baianas, né, que ficam nas escadarias das igrejas, né, fazendo ali, né, a sua devoção ali aos seus deuses, tá? Então a gente não vai entrar em detalhes em religião, é só mesmo para poder estar informando para vocês, né, essa religião aí africana, certinho? Bom, próxima página nós temos atividades, vocês irão respondê-las. A página 99, tá? Responder a página 99 e a página 100 também, tá? Então, página 100, vocês também irão responder, tá? Essas duas páginas. Dando continuidade agora, tá? Nós só vamos até a página 101, dando continuidade aí a herança africana, né? O que os africanos deixaram pra gente, tá? Vamos colocar, então, na página 101. Página 101, então, herança africana, tá? Assim como os indígenas deixaram herança pra gente, os africanos também deixaram. Olha só. O povo brasileiro é formado pela mistura de muitas culturas, mas sem dúvida a cultura africana é uma das que mais deixaram riqueza cultural para nós, devido ao grande número de negros africanos que foram trazidos ao Brasil. Da cultura africana herdamos, olha só o que nós herdamos, comida. Então, nas comidas a gente herdou o arroz, inhame, frutas, especialmente a banana, coco, então eles gostam muito de banana frita, café, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê, tá? E vocês sabem, a feijoada também nós herdamos dos africanos. A maioria das comidas baianas, tá? São heranças africanas. Então, os africanos, como eles não tinham que comer, eles comiam os restos, né, dos que os senhores deixavam. Então, os africanos, eles faziam ali a carne de porco e os pedaços que os senhores não comiam, eles juntavam-se esses pedaços e faziam a feijoada, tá? Então, é uma comida deixada aí pelos africanos e que muita gente gosta da feijoada, tá? E existem vários pratos baianos, né, deixados aí pelos africanos, que foi herança africana, os pratos baianos. Também temos na música, ó, temos aqui na música ilus, atabaques, agogôs, abês ou chequerés, gonguês, cuícas, berimbaus e etc. Uns nomes difíceis, né, de falar, mas são instrumentos que os africanos deixaram aí pra gente de herança, né? E que muitas bandas utilizam esses instrumentos aí para tocar. Principalmente, né, as bandas baianas, né, que cantam muito axé, utilizam bastante esses instrumentos aí. E também a capoeira, né, a capoeira, que é uma dança, também utiliza esses instrumentos para tocar. Na dança, baiano, maracatu, pernambucano, tambor de mina, maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira, frevo, etc. Então, a gente vê que lá na Bahia, essas danças aí é muito popular, tá? A gente vê muito isso lá. Então, são heranças deixadas por quem? Pelos africanos e que foram passando de geração para geração essas danças.
Na religião, afoxés, orixás, xangôs, candomblés e etc. Também, né, a gente vê muito lá na Bahia essas religiões aí deixadas pelos africanos, tá? A gente acha diferente por quê? Porque aqui na nossa cidade de Goiânia, né, a gente já tem aí muitos cristãos, né, que são de outras religiões, tá? Mas também existe aí muita gente aí, né, que segue essa religião aí deixada aí, né, pelos africanos, tá bom? Bom, vamos só até aqui, já estamos terminando. Vocês só irão responder aquelas 3 atividades, tá? Então, essa atividade aqui, desse capítulo, vocês não vão responder. Somente aquelas 3 páginas. Página 96, que vocês irão responder sobre os navios negreiros que trouxeram os africanos para o Brasil. Página 96, todo mundo vai responder. E 99, página 99, tá? Página 99 e página 100. 99 e 100. Beleza, então? Bom, por hoje é só, tá? Por hoje é só não, tá? Somente terminamos o conteúdo de história. Agora vamos para a nossa aula de matemática. Ainda tem matemática, gente. Livro de matemática, então. Pega aí. Já volto.